Radar da Região. Os temas que marcam a atualidade em destaque na Sintonia. Às sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Muito boa tarde, uma boa sexta-feira, bem-vindos a mais um final de tarde em Sintonia. Hoje teremos um novo programa aqui nos estúdios, o Radar da Região. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, depois das 6 da tarde, debatemos os temas que marcam a atualidade no concelho, na região e em alguns casos também no país. O programa conta com o comentário semanal de Alferes Pereira, que está aqui connosco em estúdio. Boa tarde, Alferes, bem-vindo. Boa tarde, Filipa. É um imenso prazer estar aqui contigo e com o nosso auditório da Rádio Sintonia. É a primeira edição deste programa. Desde já peço desculpas se alguma coisa não correr. Também, não é? Mas vai correr bem. Mas vamos melhorando também de edição para edição, como é óbvio. Muito bem, temos vários temas na nossa ordem de trabalhos de hoje, aqui em cima da mesa no Radar da Região. Em foco teremos a greve dos professores, as suspeitas recentes de corrupção em câmaras municipais, como é o caso de Espinho, mesmo aqui ao lado, ou ainda o prémio Melhor Município para Viver, um galardão que suscitou polémicas após uma investigação da RTP. Além disso, como tema central, hoje teremos o trânsito no concelho de Santa Maria da Feira e as questões da mobilidade também. Tudo para abordar durante a próxima hora, mas antes disso, Alferes Pereira, seguimos para as notas introdutórias do Radar da Região. O que é que há a destacar nestes últimos dias do mês de janeiro? Certamente as fogaceiras, não é? Obviamente que sim. Deixa-me só dar uma nota inicial muito rápida, que acho que é de alimentar justiça. Agradecer à administração, à gerência da Rádio Sintonia, ao Sérgio e à Paula, pela disponibilidade e pelo convite que me fizeram para este programa. Não queira o senhor ouvinte comparar com outros programas que eu fiz noutras rádios, nomeadamente na Rádio Clube da Feira, que também foi um prazer lá trabalhar, porque eu não cuspo no prato que me dá de comer. No caso não era dado de comer, mas fui muito feliz na Rádio Clube da Feira com a Câmara aberta e agradeço a disponibilidade. Este é um projeto novo, é um projeto diferente, é um projeto que dá um passo em frente, é um projeto que vamos falar da feira, mas também vamos falar de todos os concelhos à volta, portanto da região, por isso Sim. É que se chama Radar da região, exatamente, e portanto é um pouco esta lógica. Portanto, queria agradecer mais uma vez à Rádio Sintonia, nas pessoas do Sérgio e da Paula, e também agradecer à Filipa a disponibilidade que demonstrou e o trabalho de casa que me ajudou a fazer, que foi fantástico. Porque, muito bem, temos que o fazer, não é? Temos também que o fazer, mas poderia, olha, Fez, isso é a sua área e tal, mas não, muito do trabalho que era para mim, a Filipa fez-lo e, portanto, eu tenho que agradecer. E agora não sim? Faças isso muitas vezes, depois eu fico muito preguiçoso e depois... Eu tenho sempre alguma resistência a não fazer trabalho de casa, portanto vou continuar a fazê-lo. Alferes, falamos das fogaceiras, não é? Regressa em pleno desta grande festividade, não só para o concelho, mas para a região. Festa das fogaceiras é em pleno, de facto, depois daqueles anos de pandemia em que as coisas foram um calvário e em que havia o medo enorme do contacto direto, do abraço, do beijo, do conforto, do calor do corpo, né? De quem gostamos, não é só de quem gostamos da questão amorosa, mas também do amor, da simpatia, da amizade que temos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, e estávamos limitados disso. E nesse sentido, as fogaceiras marcaram de alguma forma o regresso do concelho e da cidade da Feira à normalidade. Foi uma festa bonita, uma festa com muita gente. Eu estive nas comemorações e, portanto, também de alguma forma apercebi-me dos milhares de pessoas que estavam presentes e foi bom. E acho que é a festa das fogaceiras, como é óbvio, é o símbolo do concelho, da cidade e do concelho. Naturalmente para o interior não se sente tanto, é como é, porque as coisas são como são, mas é obviamente a grande festa do concelho, a grande festa da cidade e que de facto é de alguma forma serve para unir o concelho, é um bocado o espírito feirense, não em forma de monumento como está em São João de Beira, mas em forma de monumento dinâmico, se quisermos, portanto, e foi muito importante. Claro. E correu bastante bem. Exato, inserido nesta programação da Festa das Fogaceiras, não sei se quer falar também da requalificação, da inauguração da requalificação tanto da Rua da Mata como também da Quinta do Arieiro, em São João de Beira. Sim, são dois projetos extremamente importantes, era o meu segundo ponto, da Rua da Mata, que toca em 3 freguesias, portanto, que é extremamente importante, e da Quinta do Arieiro, que é uma área que eu conheço muitíssimo bem, há muitos anos estava a precisar de uma nova imagem e de arruamentos novos e de passeios e de toda aquela área, que é uma área muito bonita e que de facto estava esquecida e, portanto, parece-me de elementar importância, sendo que vários executivos já tinham falado nesta questão de poderem fazer lá uma intervenção, mesmo de juntas de freguesia também, a coisa foi andando, finalmente aconteceu, ainda bem que aconteceu. Mais notas também muito rapidamente. Eu tinha aqui algumas notas que era a questão também
Algumas são mais nacionais, algumas são mais locais. Era a questão das PMEs conselhias da excelência que temos no nosso concelho, na nossa região. Eu estive ontem, quarta-feira, na Casa da Música, em que a revista Exame apresentou muitas empresas PMEs, algumas eram do nosso concelho, da nossa região, e é um motivo de orgulho termos e conhecermos algumas pessoas, não é? E agora nos Facebooks vemos que algumas empresas estão aí a ser notícia, e é extremamente importante que não sirva este título, que não sirva para pôr na parede lá com um quadro muito bonito e que depois as empresas agarrem-se àquilo. Não, aquilo é uma ferramenta, se calhar nem uma ferramenta, é de alguma forma uma obrigação para o futuro, para nós melhorarmos ainda mais. Estou convencido que sim. Para aquelas que não conseguiram ser PMEs, há que lutar, há que superar, há que tentarmos de alguma forma sermos melhores para conseguirmos ter esse título no futuro. Esses títulos são importantes. Importante nesta altura, não é? Com a economia, é também importante ver este sinal agora. Não são decisivos esses títulos, como é óbvio, mas são muito importantes para as empresas, até porque dão uma certa garantia aos fornecedores e aos clientes que trabalham, e em termos de imagem pública é sempre muito importante. Portanto, também fica esta nota aqui. Outra nota que não podia deixar de falar é a questão do palco do Papa, já é uma questão nacional. Tem suscitado muita polémica esta questão. Como é que olha para isto? Eu acho que é um exagero o dinheiro que está-se ali a gastar, acho que é um exagero. Também, é verdade, eu acho que é um exagero, mas não crucifico propriamente o Presidente da Câmara. Já o Presidente da Câmara teve muito pouco tempo quando pegou no processo, não tinha já muito tempo para trabalhar esta questão, não podia ser por concurso público, teve que ser por ajuste direto, mas também não estariam alguns a pensar que se ia pôr lá um palco das festas das romarias, não é? Exatamente, e portanto que isso não é assim. A minha maior crítica até nem é tanto do valor do palco, embora me pareça exagerado, é do local. Porque é que é Lisboa? É evidente que isto não pode ser em Vinhais, nem em Freixo Espada Cinta, porque vem 1 milhão de pessoas e é preciso acomodar aquela gente a um lado. Mas se calhar à volta da Grande Lisboa, ou na Grande Lisboa, à volta de Lisboa, ou à volta do Grande Porto, teríamos, ou até em alguns pontos mais populacionalmente mais densos, por exemplo, Braga, Guimarães, essa zona, poderíamos ter aqui outras localizações e ajudaria a desenvolver outras zonas do país. O Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, fala nisso hoje, precisamente. Quanto ao que a Igreja gasta, quem não é católico não tem nada a ver com o assunto, é uma instituição privada, gasta o que bem entender quando vem cá o seu chefe. Se uma multinacional que cá tem escritórios vem cá o seu presidente, pode gastar 100 milhões, é um problema da empresa. Portanto, aí acho que não há qualquer tipo de comentário. Outra questão que me parece aqui muito importante era, e vamos falar nisso à frente, referente ao caso de Espinho, e depois vamos alargar para outras situações, mas eu acho que se tem que pedir uma certa celeridade à Justiça para começar a resolver problemas. O caso Sócrates continua na mesma, quer dizer, não se percebe que haja desenvolvimento nenhum. Eu dou o exemplo do Sócrates, mas podia dar do caso do BES, de muitos outros processos, mega processos que temos em Portugal. Mas vamos pegar no caso de Sócrates. Eu independentemente do que acho, não é importante para isto, se José Sócrates é culpado, já devia estar julgado, condenado, ter esgotado todas as possibilidades de recurso e estar na prisão. Se ele é inocente, já devia ter o nome limpo, ter sido julgado, declarado inocente, provavelmente o Ministério Público iria insistir, julgado outra vez, terminava as possibilidades de recursos, estava inocente, e limpava o nome dele e assim podia estar em Paris, provavelmente com uma bela indemnização que iria ter para poder comprar agora finalmente o apartamento em Paris. Portanto, pede-se, não se pode andar com estes processos 10, 12, 15 anos. Isto é injusto para as pessoas arguidas, as pessoas envolvidas, para as testemunhas e para o país que está a consumir energias financeiras e humanas e logísticas numa situação destas. Portanto, o que se pede, e há pouco tempo o Presidente da República falou nisso, é maior rapidez, maior celeridade à nossa Justiça. Ela tem que ser reformulada, provavelmente. A Justiça está muito cara também, é outro problema, mas isso um dia falaremos. Mas, de facto, é algo que é importantíssimo. Outra questão também que eu queria referir era a questão do valor. Ontem estive a ler um artigo sobre isto, do valor dos apartamentos e das casas em Portugal, com subidas de 20 tal % em muito pouco tempo, em que manifestamente está quase impossível comprar casa. E arrendar não há, por exemplo, aqui na nossa região não há para arrendar. Quando há, as rendas são um T2 e no centro da feira chega aos 600, 700 euros. Isto é uma coisa absolutamente, isto é de loucos. Claro que há sempre um mercado que acha que está bem, o mercado das imobiliárias, já lá trabalhei, é evidente que estão a carburar, e muito bem, nada contra, e
e a oportunidade do negócio aparece, tem que se aproveitar. Mas para o grande público em geral, isto está em situações incomportáveis, em que um T2 normal custa 150 mil euros, 140 mil euros com uma facilidade tremenda. Como é que se pode comprar apartamentos assim, ou casas, sendo que o poder de compra ainda por cima está a baixar e sendo que os bancos estão a fechar cada vez mais as portas, as torneiras, e não permitem os créditos como permitiam há algum tempo? Pode ser uma defesa, pode ser bom, ok, mas a questão é esta: os jovens como é que compram casa? É uma nota que fica aqui que me parece importante. Poderemos também depois dia para trazer este tema, porque a habitação está realmente na ordem do dia, não é? Obviamente que sim. Muito bem. As notas introdutórias estão terminadas, sim, Alferes. por aqui. Muito bem. E avançamos então agora para a nossa ordem de trabalhos e olhamos para a greve dos professores e profissionais de educação. Esta é uma situação que se arrasta já há bastante tempo e temos também agora uma notícia de última hora. Exatamente, a partir do dia 1 de fevereiro já foi decidido, o Ministério da Educação acabou de anunciar que a partir de 1 de fevereiro os professores terão de cumprir serviços mínimos em relação a esta greve. O que eu pergunto, Alferes, é: há algum fim à vista a esta greve? Em que ponto é que estão as negociações? O que é que podemos, olhando para o que já aconteceu até aqui, o que é que podemos esperar para os próximos tempos? Esta questão dos professores, já andamos aqui há muitos anos com isto. Isto, de alguma forma, adormeceu um pouco na altura da pandemia, mas agora voltou em força. É uma questão que já anda aqui há muitos anos e os discursos estão-se a extremar, sobretudo do lado dos professores, do lado dos governos, vamos dizer assim, porque são vários governos que isto atravessou, não estão a extremar as posições porque estão sempre no mesmo sítio e, portanto, e do outro lado estão os professores estão tendencialmente a extremar a posição. Quer isso dizer que não têm direito? Não. Eu acho que os professores têm direito do que estão a reivindicar. Na minha opinião. São justas as reivindicações. Naturalmente, não há dúvidas sobre isso. Se consegue cumprir aquilo, a conversa aí é outra. Eu acho que será difícil cumprir aquelas exigências, sendo possível, mas se não for possível cumpri-las, ao menos que se sentem à mesa, e o Governo e o atual Ministro que se senta à mesa com vontade de negociar para tentar arranjar uma solução de compromisso. É possível que os professores digam: epá, não vamos ter este tempo todo, não vamos ter a progressão nas carreiras como queríamos, mas ao menos vamos ter aqui uma parte do assunto resolvido e se calhar abdicamos do resto. Muitas vezes as negociações são isto, quer dizer, nós vamos negociar com alguém, não vamos sair de lá exatamente com aquilo que levamos, porque as negociações é ir buscar alguma coisa ao outro lado, mas também ceder do nosso lado. É isso que se chama uma negociação. E os professores estão a endurecer o discurso e parece-me que o que está mesmo a abanar o Governo neste momento nem é tanto os casos que têm aparecido, os casos complicados que levou a tanta demissão, com exceção de um caso que ainda não deu em demissão, mas de facto também está a abanar o Governo, que é a questão do Ministro das Finanças, do Medina, que de facto, vamos aqui, já toda a gente a ver quando é que Medina cai. Quando Medina cair, provavelmente o Governo cai. Mas, excluindo esta questão do Medina, o que está mesmo a corroer o Governo é, obviamente, a questão dos professores. Os professores que agora têm mais sindicatos, os chamados sindicatos, há que lhes chame híbridos, há que lhes chame outra coisa, que são sindicatos que fogem do controle de alguns partidos políticos e de algumas fações políticas, como era, por exemplo, a Frente Prof. A Frente Prof, como sabemos, é dominada no aparelho pelo Partido Comunista, embora tenha muita gente de direita que é associada e gosta que seja assim, porque acha que a reivindicação tem que ser assim desse modo. O aparecimento do STOP, como aliás o aparecimento de todos os sindicatos noutras classes profissionais, como os de enfermeiros, por exemplo, também de repente aquilo teve um trambolhão e apareceu um sindicato novo ou dois, que mudou completamente a forma de agir, a forma de atuar, leva a que não haja controle sobre os sindicatos. E nos tempos passados, apesar das reivindicações por vezes serem muito fortes de alguma classe social, neste caso os professores, havia ali algum controle de alguém, de algumas pessoas. Não estou a dizer que seja o Comitê Central do PCP ou do Bloco do PS a ir lá e a dizer, pá, façam mais greves. Não é isso. Mas havia, de facto, aqui algum bom senso e algum chamar a atenção, cuidado, que se calhar é melhor fazer greve agora, é melhor não fazer, vamos fazer as greves de uma maneira, vamos dar algum benefício da dúvida ao Ministro, não vamos dar. E o aparecimento do STOP, que é um sindicato que nem se percebe muito bem quem é que está por trás, sabe-se que não é partido nenhum, porque aquilo, de algumas pessoas que eu conheço, tem gente da direita, quase a extrema-direita à esquerda, quase à extrema-esquerda, portanto tem gente de todos os lados, e é um sindicato que manifestamente não anda ao toque de caixa dos partidos políticos nem do sistema político. E isso é mau, porque
há alguma perda de controle nas coisas. Isso pode levar depois a manifestações que são levadas ao extremo, pode levar até à violência. Em França isso aconteceu. O caso dos coletes amarelos. Exatamente. E de outros sindicatos que até de forma oficiosa apareceram, portanto nem sequer são oficiais. Mas também é bom porque de alguma forma as pessoas estão mais à vontade para trabalharem, para lutarem pelos seus direitos e trabalharem nessas causas, de forma a que não haja nenhum controle por trás, tipo como é que chama, as marionetas, não é? E portanto isso é extremamente importante. Qual é que preferes? Perguntas-me tu. Eu prefiro os sindicatos que não são controlados por forças políticas, naturalmente. Prefiro, mesmo correndo alguns riscos de não haver um bom senso, às vezes, em quem lidera. É preferível assim. E nada vai voltar a ser igual. E está-se a chegar a um ponto tal de ruptura que provavelmente ou o governo cede, não direi em toda a linha, mas em grande linha, ou então vamos ter problemas sérios, porque isto vai ser diário, mesmo com os serviços mínimos. Reparem que há manifestações em Lisboa, houve uma manifestação num sábado em Lisboa, já não se via há muitos anos, com muita gente, milhares, dezenas e dezenas de milhares, há quem diga até ultrapassando a centena de milhares, mais de 100 mil pessoas. Há as greves distrito a distrito. Essa manifestação foi feita pelo STOP. A Frente Prof está a fazer greves distrito a distrito com adesões na ordem dos 95% a 100%. Há um outro sindicato que está a fazer a greve à primeira hora, que é um calvário para os pais, porque chegam lá muitas vezes, não têm como deixar os filhos, têm que ficar lá com os filhos, é uma confusão tremenda. E não sabem com o que podem contar. Não é? Exatamente. E tudo isto junto leva a que realmente esteja-se a transformar o ministro, que até quase nem se conhecia, quase ninguém havia falado de ministro da Educação, quer dizer, apareceu uma vez ou outra, de repente torna-se estrela do governo, estrela por mau sentido, como é óbvio, e que leva a que, de facto, haja aqui um problema muito, muito complicado para António Costa gerir, mais um, não é? Ele é o homem dos problemas agora, mas este é um problema mais complicado que se deixasse ir alguém ou meter alguém ou mais 500 mil para trás ou 500 mil para a frente, porque isso se esquece. O problema aqui é que é um problema de fundo que ninguém resolveu, que se acumulou, não é? Que se acumulou, que se agudizou nos últimos tempos e, portanto, urge, de uma vez por todas, termos alguém que resolva o problema. E uma última nota sobre isto, parece-me que o Ministro está a brincar um bocadinho com fogo quando diz que está a negociar, está de alguma forma a tentar resolver o problema, e já se percebeu que ele não está a negociar coisíssima alguma, ele está ali a tentar empurrar com a barriga para a frente a ver se aparece uma solução milagrosa, só que não vai haver nenhuma solução milagrosa. Sérgio, eu queria fazer ainda uma pergunta antes de fecharmos este tema, e é mesmo sobre isso: que margem de manobra é que tem o Ministro da Educação quando há reivindicações que dependem diretamente do aval do Ministério das Finanças? Esse é outro problema, e é uma questão que tem que ser resolvida no futuro. Eu acho que já está na altura de se retirar algum poder ao Ministério das Finanças, porque o Ministério, essa competência extra do Ministério das Finanças aconteceu no período da Troika, porque tudo tinha que ser validado pelas finanças, porque tudo tinha um controle financeiro rigoroso e, portanto, fizesse o que se fizesse em qualquer ministério, tinha que ser o Ministro das Finanças a dar autorização. Isso, curiosamente, depois a Troika foi embora, mudou o governo, mudou o acordo do governo e manteve-se. Há coisas que muitas vezes a oposição critica, mas depois, quando chega ao poder, fica em silêncio e continua a fazer da mesma forma. Ora, o Ministro das Finanças, ou o Ministério das Finanças, melhor dizendo, continua a ter essa competência extra e acho que está na altura de a perder. Os governos têm um orçamento aprovado, cada Ministério tem o seu próprio orçamento e o Ministério tem que gerir esse orçamento. Há alguma situação momentânea, extra, de crise, seja o que for, que leve a que seja um aumento desse orçamento, portanto, se quisermos um orçamento extraordinário, tem que se pedir ao Primeiro-Ministro, obviamente que sim, também às finanças, obviamente que sim, mas tem que ser situações muito extra, muito extra, no sentido muito extraordinárias. Portanto, os ministérios não podem estar a trabalhar e a qualquer coisa faz-me lembrar numa casa quando alguém quer dinheiro vai pedir ao chefe de família: olha, eu vou comprar isto, vou comprar uma toalha, vou comprar umas calças. Pai, posso comprar as calças? E empresta-me dinheiro. Portanto, isto o Ministro das Finanças faz um pouco o papel de pai no governo. Não pode ser. Portanto, está na altura de corrigirmos esta questão, que apareceu na altura por causa da Troika, está na altura de corrigirmos isto. E nesse sentido, conforme está atualmente isto montado, o Ministro o Ministro da Educação tem muito pouca margem de manobra. Porquê? Porque as finanças não a vão dar.
se tivesse essa situação já poder controlar o seu próprio orçamento, já estaria, de alguma forma, algum espaço de manobra para poder resolver o problema, desde que fosse essa a sua intenção, porque também não sabemos muito bem, e por aquilo que vamos vendo, parece-me que o Ministro é tal coisa, parece que quer empurrar a coisa com a barriga para a frente e a ver se chega ao fim do mandato e o assunto está para resolver. Só que eu não estou a ver os professores a baixar a guarda, estou a ver os professores a endurecer o discurso, e isto não pode continuar 2, 3 anos. Já agora, isso pode fragilizar a posição dos professores se esta greve se prolongar por um tempo indeterminado. Agora temos esta norma travão, uma notícia agora de última hora, mas se a greve permanecer, poderão ser fragilizadas a sua posição. Dos encarregados de educação, dos pais, naturalmente, porque isto também complica a vida das pessoas, complica a vida das famílias. Nós vemos muita gente que de manhã leva os filhos e depois tem que os levar para o trabalho, nem todos os trabalhos aceitam os miúdos. O empregado fabril não pode levar o miúdo para a beira da máquina, portanto, 7 serviços ainda desenrasca, não é? Cria, obviamente, moça, mas também estará aqui na capacidade dos sindicatos e dos próprios professores explicarem aos pais que a greve é para os professores, mas também é para melhorar a qualidade de ensino aos alunos, e também, para isso, de alguma forma, contempla também os pais, os encarregados de educação. Portanto, é importante que essa comunicação seja bem feita para que os pais, os encarregados de educação, estejam solidários com os professores e estejam ao seu lado. Se essa comunicação falhar, os professores perdem um pouco a batalha. Embora os professores, também vamos lá ser sinceros, há algumas classes profissionais que, pela sua pequena dimensão, têm maior necessidade de ter a opinião pública a seu favor. Os professores são 100 e muitos mil. São 130, 140 mil, 150 mil, falam assim 200 mil, como privados e tal. Alguns estão no desemprego, alguns que optaram por outros tipos de trabalho. E é uma classe que ela própria quase que nem precisa da opinião pública, porque ela, fazendo uma greve, uma manifestação, fazendo algo, seja o que for, abana o sistema, abana o país. Mas se puderem ter a opinião pública e os pais ao seu lado, é claro que é preferível, não é? Muito bem, vamos continuar a acompanhar certamente este tema e será trazido novamente aqui. Recorrente. Exato, para ver se entretanto se resolve este problema, mas fechamos este capítulo e apontamos agora o foco para o prémio Melhor Município para Viver. Apenas para enquadrar, uma investigação da RTP na semana passada descobriu que o ranking do Melhor Município para Viver apenas analisou 20 dos 308 municípios do país. As câmaras pagaram 15 mil euros por este estudo, incluindo Santa Maria da Feira, que acabou por receber uma menção honrosa na categoria Ambiente. Que comentário lhe merece este caso? Isto, se não é burla, anda lá perto, não é? A empresa que fez isto, quer dizer, eu não percebo às vezes o que é que anda na cabeça de alguma gente, porque alguma gente, permita-me esta expressão um bocado à café, mas há gente que não tem cérebro na cabeça, deve ter um monte de serrinho, porque era expectável que isto fosse de alguma forma descoberto, porque em 308 concelhos fazer só um estudo a 20, quer dizer, se fosse a 50 ou 70, era pouco, o estudo não estava completo e também não era estava longe de ser perfeito e, portanto, também era motivo de crítica. 120, 130, 150 municípios, quase metade ou metade. Ok. Embora é tal coisa, nós temos 20 municípios que se destacam e os outros 280 e tal podiam-se também destacar, mas não se destacam porque não há informação, porque eles não a pediram. Ou seja, eles fizeram um estudo a 20 municípios, eu deduzo que os 20 municípios ficaram todos bem classificados. Porque eram os 20 primeiros, porque os outros não têm estudos, ficaram para trás, não é? E há ali, se calhar, o 18º, o 19º ou o 20º, que são os últimos dos que foram analisados, efetivamente analisados, se calhar são piores do que os outros 200 e muitos que lá estão que não tiveram nenhuma análise. Portanto, isto não pode funcionar como sondagem, há coisas que funcionam como sondagem, né? Mas aqui não pode ser como sondagem. Portanto, este estudo devia ter sido um estudo bem feito. A ideia está bem pensada, era um estudo que, analisando os 308 concelhos. Em vários indicadores. Com vários indicadores, o estudo não está mal pensado, foi cobrado às câmaras municipais, é preciso não esquecer isto, as câmaras municipais pagaram. E depois as câmaras que venceram efetivamente os prémios também anunciaram que era o melhor município para viver em determinada categoria, sem explicar que a amostra eram 20. Eu acho que algumas câmaras não sabiam. Eu estou convencido, já ouvi o Miro Sousa falar sobre isto, eu acho que a Câmara da Feira não sabia que eram só 20 empresas, penso que a Filipe também ouviu declarações, portanto levantou declarações do Presidente da Câmara. Eu acho que a Câmara da Feira também não sabia disto, mas atenção que nestes casos manda o bom senso que se investigue um bocadinho mais e se perceba quem é que está a fazer o estudo, que estudo é que está a ser feito, qual é a amostra, quais são as perguntas, qual é o tempo, porque 308 concelhos para trabalhar e arranjar amostras não é fácil, porque se fizermos 20 ou 30 concelhos agora em janeiro é uma coisa e fizermos outros 20 ou 30 os últimos em outubro, novembro, a conversa já é outra, porque entanto pode haver
qualquer situação que aconteça. Sim. E se nós fizermos... essa situação que acontece diferencia logo portanto, a resposta, a qualidade da resposta de cada município. Se fizermos um estudo em fevereiro num concelho é uma coisa, se fizermos em agosto é outra, quer dizer, temos juventude no concelho, em Vinhais, se fizer o estudo em agosto tem muita juventude, tem muita malta de fora, imigrantes. Se fizer o estudo em novembro ou em fevereiro, se calhar não tem ninguém da juventude. Portanto, estas coisas têm que ser com muito cuidado. Este estudo, de facto, não há muito a dizer sobre isto, acho que as câmaras foram enganadas. Eu acho muito honestamente que daquilo que eu sei, a Câmara da Feira também não sabia desta realidade. A pergunta que foi feita, se soubesse disto, tinha entrado no estudo, não. Portanto, é um pouco isso. Que sirva de lição para que as câmaras municipais, nomeadamente a nossa, quando entram numa coisa destas, façam uma pergunta: quem é que faz, quem é que não faz, qual é a amostra, qual é o universo, os 308 concelhos vão ouvir os concelhos todos ou não, qual é o espaço temporal que é importante, enfim, aquelas perguntas que normalmente nós fazemos como cidadão. Muito bem, temos o tema central, mas antes disso vamos ainda olhar para as suspeitas de corrupção em câmaras municipais, numa altura em que surgiam muitos casos de demissões e polémicas no governo. Estoura também a Operação Vórtex em Espinho, que levou Miguel Reis a renunciar ao mandato enquanto Presidente da Câmara Municipal. Alferes Pereira, muito se tem falado sobre este e outros casos que também têm surgido noutras câmaras municipais. Que impactos é que isto pode ter do ponto de vista da opinião pública? Do ponto de vista, como é que a opinião pública olha agora para as câmaras municipais? A imagem pode ficar um pouco manchada? Este caso ainda é por cima, caso... quando temos este caldo todo, porque não se fala apenas das câmaras municipais, temos também uma série de casos já a acontecerem no governo e que parece que é tudo de agora, mas também temos que separar as águas e perceber que muitos processos são de tempos lá para trás. Este caso em Espinho é assim um caso muito sui generis, porque toca nos dois partidos do Centrão, o que é caso raro, não é? Eu nem sei se é o único, mas pelo menos raro é. Exato. Portanto, isto porque toca... abrange o que era atual, que era do PS, e também o anterior, que era do PSD. Aonde? Em Espinho. Em Espinho, exatamente. Percebi Lisboa. Em Lisboa toca, presumivelmente, em vereadores, em câmaras anteriores, possivelmente até ligados para António Costa. Noutros sítios pode tocar em câmaras, em executivos camarários, não dizendo anteriores, mas sempre do mesmo partido. Aqui em Espinho toca no PS, o atual presidente, ou já não é atual, que se demitiu e está detido. No anterior, que ainda não deu moça a sério, mas ele já teve que sair de vice-presidente da bancada parlamentar do PSD e também de uma comissão que presidia. Exato. E, portanto, de alguma forma o nome já está machucado. O problema aqui destas questões é que, mesmo que sejam inocentes, as pessoas já ficam meias manchadas. Há sempre este problema. Isto leva-nos à questão, não vamos discutir o assunto em concreto, porque isso está na Justiça, aliás, nem a Justiça sabe muito bem como é que vai ser dali, porque isto não está em investigação. Uma coisa eu sei, e quando se detém alguém está preso, não é preso, está detido. Há indícios. Há indícios fortes. Portanto, eu não me acredito, pode acontecer, já aconteceu, mas é raríssimo, de ter alguém em prisão preventiva enquanto se está a fazer as investigações e depois a pessoa ser absolvida. É raro isto acontecer. Pode acontecer, já aconteceu, mas é muito raro. Mas porque há indícios fortes. Mas eu não vou discutir na questão do processo, porque não tenho processo à minha frente, nem se tivesse também, não sou leigo na matéria, a minha área não é direito, portanto, mas daquilo que importa discutir aqui em termos políticos e até sociais, é que de facto começa a ser uma profissão de risco ser autarca, não é? Qualquer dia ninguém quer ser autarca. Sim. Eu, nos últimos dias, tenho falado com alguns amigos que são presidentes de junta e membros de junta e há dias apanhei um, de fora do Conselho, não daqui, que está no segundo mandato e diz: eu não vou me candidatar ao terceiro mandato. Não vou, porque qualquer dia é o escrutínio também. Tenho alguém a tocar uma campanha às 7 da manhã e aí estão eles, querem vasculhar a casa toda e eu ainda por mim, enfim. Mas a minha, não quero deixar a minha família a viver situações destas. Isto pode criar, não, mas em relação a isso pode criar depois problemas para o futuro. Se os partidos hoje já têm dificuldade em arranjar quadros para quando há eleições, imaginemos daqui para a frente, o escrutínio é cada vez maior. Os partidos políticos mais pequenos, vamos pegar aqui na Feira, os partidos políticos mais pequenos têm dificuldades em arranjar gente, ponto. Boa ou má, têm dificuldade em arranjar gente. Quando digo má, não é má no sentido, é má de pouca, que não têm vocação para a política e não seriam boas apostas para executivos de junta ou até da Assembleia de Freguesia. O PSD e o PS, que são partidos que têm responsabilidade porque lutam para ganhar a Câmara e porque lutam, regra geral, para ganhar a junta de freguesia, penso que o PSD luta sempre, o PS, regra geral também, têm grande dificuldade em arranjar pessoas boas. Então, arranjar um candidato por arranjar, se calhar arranjam, até porque alguma gente para eles é um prestígio ser cabeça de lista, nem que perca, não interessa, mas é um prestígio ser candidato a uma junta e está a andar, mas
para arranjar gente com qualidade, gente que possa fazer a diferença se for eleita e gente que valha votos para que possa ser eleito, é cada vez mais difícil. E nós vimos nas últimas eleições o Partido Socialista em sérias dificuldades aqui no Conselho, em algumas freguesias, não vamos mencionar as freguesias, como é óbvio que seria deselegante para depois quem foi candidato, mas em sérias dificuldades. Os resultados falam por si também. É evidente que há pessoas que podem ter resultados fracos, mas se fossem eleitos presidentes de junta, poderiam ser bons presidentes. Sim. Um bom presidente de junta poderá ser um mau candidato e vice-versa. Há pessoas que são bons candidatos, mas depois tornam-se maus presidentes de junta. Mas, efetivamente, por norma, o PS por norma isso não acontece, normalmente quando é mau candidato também é mau presidente de junta, e o PS teve sérias dificuldades, e em 7, 8 freguesias, para arranjar candidaturas. O próprio PSD também não foi fácil, em algumas freguesias também teve alguns problemas, e, portanto, é de facto como a Filipa diz, as pessoas olham para isto e dizem, eu não vou meter nisto para quê? Mas o presidente de junta não tem vida própria. Fim de semana, sempre a ser chateado. Tem que acompanhar a Câmara, tem que acompanhar o Executivo. Tem que vir à Câmara dia sim, dia não, para conseguir as coisas. Nós sabemos como é que isto é, e não é crítica nenhuma à Câmara, é a pressão que o Presidente de Junta faz naturalmente. Enfim, a defender o seu território, como é óbvio. E naturalmente, como é óbvio, nem há crítica nenhuma sobre isso. E depois a remuneração, não é? Mas depois, se entrar às 8 ou 9 da noite num sítio e se ir às 6, não pode ir à Câmara. Tem que ser alguém que tenha uma profissão que lhe permita sair do emprego. Normalmente alguém que trabalha por conta própria, que depois às vezes até leva a que a empresa depois já anda a abanar um bocado porque dedica-se à junta e dedica-se pouco à empresa. Ou profissionais liberais, perdão, também podem trabalhar por conta própria, como é óbvio. Ou de escritórios, ou de serviços, ou de comércio, ou até de indústria, mas que possam sair. E isto leva de facto a que as pessoas pensem duas vezes. Para já, para a ocupação, pelo tempo e pelo constante apontar dedo da população, ele não fez isto, não fez aquilo, e às vezes não sabe, a população não sabe, pensa que as coisas é estalar os dedos e aparecem, às vezes demora tempo. E em segundo, com estes casos todos, muita gente não está para se meter nestas coisas, portanto diz abertamente, não quer ser candidato a nada. E isto leva a uma crise na nossa democracia que já se está a sentir há alguns anos, da falta da dificuldade para arranjar candidatos, da dificuldade de arranjar gente para as mesas e pagar. Que há uns anos atrás o pessoal matava-se para ir para as mesas e era de graça. Agora, a pagar as pessoas não querem ir, há dificuldade, muitas vezes em alguns sítios tem-se que recorrer à bolsa que está na Câmara Municipal, nas câmaras municipais, e às vezes essas bolsas não chegam, tem que se andar a telefonar à última da hora, às vezes até coisas assim, processos, enfim, que é melhor a Comissão Nacional de Eleições nem saber, para arranjar mais um ou outro para a mesa, e portanto, isto leva-nos a uma questão: para onde é que nós caminhamos? Pois. E de facto, manifestamente, eu estou muito apreensivo, já o disse diversas vezes, eu acho que a qualidade dos partidos políticos está a baixar dramaticamente, as conselheiras dos partidos são fracas, regra geral. Tem alguns quadros bons, sobretudo os partidos maiores conseguem ter alguns quadros bons, mas também tem alguma gente que já não é tão boa quanto isso. Muitos são esforçados, não é isso que está em causa, mas é preciso gente que desequilibre, é como uma equipa de futebol, é preciso gente que marca a diferença, que pensa política, que olhe para aquilo e diga: aquilo é que temos que fazer, mas nós estamos mais à frente, temos já a ver o que é que podemos fazer à frente. É preciso gente séria, é preciso gente que arregaça as mangas e se calhar ao sábado de tarde, ou domingo de manhã, ou domingo de tarde, vai ajudar, vai fazer alguma coisa, que há muita gente que já não quer, e isso tudo junto. E depois com a enorme dificuldade que cada vez, em termos profissionais, nós somos cada vez mais absorvidos pelo nosso trabalho, porque cada vez há mais exigência e cada vez é preciso ser mais assertivo, é preciso ser cada vem mais presente, é preciso andar cada vez mais rápido, a resposta já é para ontem, nunca é para amanhã, manda-se o e-mail, nós às vezes andamos com, quantas vezes nós dizemos, com 100 e-mails atrasados, 150 tem que responder àquilo, e portanto há uma grande dificuldade na classe política de topo, que a qualidade já não é a mesma, longe disso, e na base. Eu temo que qualquer dia tenhamos funcionários da Junta. Os presidentes de Junta remunerados é uma vantagem neste momento, mas eu temo que isso seja olhado por alguma gente como uma forma de vida, e não pode ser. O Presidente de Junta remunerado, e temos aqui vários na feira, e estão a fazer bom trabalho, esses Presidentes de Junta remunerados, não sei se todos, mas a maioria, até porque alguma gente não sabe bem se são remunerados ou não, mas os que eu conheço estão a fazer um bom trabalho. O problema é que eu temo, não diria estes casos em concreto, mas noutros que viram a seguir, que as pessoas olhem para aquilo como uma carreira profissional. E ser Presidente de Junta não é uma carreira profissional. É um serviço à comunidade. Exato. Quando se fala tanto de abstenção nos últimos anos, as eleições, os resultados das eleições têm-nos dito isso mesmo, podemos caminhar para um distanciamento cada vez maior da política e dos cidadãos? Sim. Sim, isso não é só um problema português, é um problema do mundo ocidental. Mas com este caldo, com estes casos e polémicas, sim, não é? A população começa a olhar para os políticos como gente que não é séria. Não se sente tanto nos Estados Unidos, nem no Canadá,
nem na Austrália, nem na Nova Zelândia, sente-se mais na Europa. Isso tem algumas explicações. A primeira, quanto a mim, é o facto do projeto europeu ser um projeto imposto. Nunca ninguém elegeu ninguém, aliás, para o Parlamento Europeu, que é o parente pobre lá daquelas estruturas todas. Para a Comissão Europeia nunca se elegeu ninguém, nem lá para outros órgãos. Além disso, a concepção do projeto europeu nunca teve o aval de ninguém. Em alguns países ainda fizeram alguns referendos, o nosso nem isso. Mas os referendos são coisas muito em abstrato também. Concorda com este caminho, ok, mas depois o caminho vai-se fazendo e as coisas vão divergindo e há diversas soluções que podem ser criadas e seguidas. Além disso, o poder reivindicativo é muito maior. As redes sociais também ajudaram muito nisto. As pessoas estão mais exigentes, o que é bom, mas estando mais exigentes também ficam, digamos, com menos paciência. Há também outro problema que tem a ver com as redes sociais também, mas também com os tempos que se vivem, que é que toda a gente acha que percebe tudo. Nós estamos a discutir com alguém e há ali alguém, se calhar todos nós, percebemos tudo. É uma coisa impressionante. Portanto, fala-se, seja do que for, pode-se fazer ali a maior asneira do mundo, mas está-se a dizer aquilo convictamente, enfim, e às vezes até a mensagem passa. E, portanto, isto leva-nos, de facto, a termos um problema grave, e em Portugal, os partidos mais extremistas vão crescendo, quer à direita, quer à esquerda. Ora, em alguns períodos é mais à esquerda, ora, noutros períodos é mais à direita. Agora estamos mais à direita, um dia deste para voltar a ser mais à esquerda. Isto, o problema é dos dois lados. E depois também as forças mais convencionais, mais tradicionais, mais do sistema, começam a ter discursos mais populistas. E isto é perigoso também. É perigoso, depois promete-se o que não se pode cumprir quando chega ao poder. E depois, quando vem outro que está na oposição, promete ainda mais, sabendo que não vai cumprir. Também andamos nisto. Isto até que um dia estoura. E é assim que as repúblicas acabam, ou as monarquias constitucionais, portanto, os novos projetos políticos. E que leva muitas vezes a situações extremistas de ditaduras. E a história comprova isso, não é? Claro. Na Europa, de forma flagrante. Temos um cenário negro, mas antes de fecharmos este tema e regressando novamente até ao caso de Espinho, a nova Presidente da Câmara de Espinho, Maria Manuel Cruz, anunciou a realização de auditorias ao município para verificar a legalidade dos procedimentos de gestão urbanística do município de Espinho nos últimos 5 anos, e foi também tomada a decisão de, a partir de agora, remeter às reuniões de Câmara Municipal todos os processos de licenciamento urbanístico, pedidos de informação prévia, estudos prévios e projetos de arquitetura. O objetivo é reforçar a transparência e a fiscalização em matérias de urbanismo no seio da autarquia. A autarca diz ainda que quer repor a confiança na Câmara Municipal e nos serviços. É um bom sinal dado pelo município numa altura em que estamos neste sinal, mas também não tinha mais nada a fazer, tinha que ser isto. A nova Presidente de Câmara, obviamente que era da linha do antigo Presidente de Câmara, porque foi eleita nas mesmas listas do Partido Socialista, mas de facto, a partir da altura que toma conta das rédeas da Câmara, tem que de alguma forma mostrar que é séria e transparente e demonstrar, se quisermos. E nesta situação extrema, porque é uma situação extrema mesmo, portanto, o Presidente da Câmara foi detido, não está a ser investigado, mas está em casa e anda aí, não, foi detido, está preso. O principal acusado de corrupção ativa também está detido, não é? E, portanto, é de facto uma situação extremamente complicada para quem chega ali, e não é uma situação fácil, e penso que aqui até a própria oposição tem alguma obrigação de alguma forma facilitar o trabalho ao atual Presidente. Ou das duas uma, ou facilita o trabalho, né, e portanto de alguma forma ajuda a esta moralização da Câmara Municipal como um órgão e da classe política espinhense, ou faz isso, ou então, se não fizer, tem que ser dura e tentar de alguma forma que haja eleições antecipadas o mais rapidamente possível, porque isto não podemos agora estar aqui meio ano, um ano e meio com a senhora ali ilumbrando, enfim, a refogar aos bocadinhos ou a fritar aos bocadinhos, e depois o PSD, neste caso, propor eleições para a Câmara. Ou é agora, e tem que ter essa coragem, e não sei se o PSD tem essa coragem em Espinho ou não, até porque o PSD tem outro problema, é que também está chamuscado, porque também o seu antigo líder também está envolvido, e portanto pode até nem interessar haver eleições. Sabe que às vezes estas coisas manda-se meia dúzia de fogachos cá para fora, que é para ver se a coisa disfarça e se fala de outro assunto, que é para ver se a coisa não nos cai em cima. E o PSD neste momento também está com, até porque daquilo que se fala, e às vezes isto vale o que vale, e muitas vezes não vale nada, mas às vezes vale alguma coisa, é que este processo poderá ir mais agora direcionado para o PSD
PSD, mais para os mandatos de Pinto Moreira do que propriamente para o mandato de Miguel curto, Reis, que também é curto, não é? De curto, exatamente, que não houve tempo para, se calhar, para mais situações. E, portanto, nessa perspectiva, o PSD está ali um bocado entre a espada e a parede. Agora, ou, de alguma forma, abre alas, permitam uma expressão, não ao Nodi, mas que é uma expressão que eu gosto, abram alas à atual Presidente e de alguma forma ajudem, ou então têm que entrar a matar, permitam uma expressão, e provocar eleições, tentar ter eleições antecipadas para a Câmara Municipal e de alguma forma limpar a imagem com novos candidatos. E o PS e o PSD provavelmente teriam que limpar a casa toda, mais o PS naturalmente, mas também o PSD, até porque muitos do PSD que lá estão estiveram com o Pinto Moreira e, portanto, de alguma forma também estão envolvidos. Envolvidos no sentido de, não é envolvidos, temos de ser cuidadosos com o que dizemos, podem não ter nada a ver com o que está a acontecer, mas estão associados, é isso que eu queria dizer, estão associados e, portanto, nesse sentido, em termos de imagem pública, isso também é importante, limpar a casa. Muito bem, e vamos agora avançar para o tema central, vamos continuar naturalmente também a acompanhar-vos a evolução deste caso em Espinho, mas o tema central que nos traz cá hoje é o trânsito e a mobilidade em Santa Maria da Feira. Alferes Pereira, teve dificuldades a chegar aqui à Rádio Sintonia? Sim, a partir das 5h30 da tarde é sempre o problema porque a cidade para. Quais são os locais mais críticos na cidade, em primeiro lugar? Na cidade, para já quem vem de Espargo para entrar na cidade ou para entrar na variante é um calvário e aquilo demora 1 hora e tal, a hora de ponta, e é complicado porque não há outra solução. Agora, para quem chega ali, atravessa o viaduto da autoestrada, logo a seguir pode ir ali por baixo e ir ao lado do Pingo Doce e descer e ir lá abaixo à GNR e safar-se por ali, quem for para esta parte da cidade. Ou até mesmo para sul, indo ali até chegar pelo lado de Fornos e tal. Mas tem que passar sempre pelo centro da cidade, ou então tem que fazer um desvio grande por Trabanca já e por Souto. Mas depois quem quiser vindo dessa zona de Espargo, quem quiser entrar na variante é um calvário, sendo que a variante é para cima e para baixo, é um calvário. De manhã a mesma coisa. Outro problema que há é no centro da cidade, sendo que há ali 3 ou 4 ruas de muito movimento. A rua, por exemplo, que vem da Cruz até à rotunda da antiga cooperativa, agora não sei lembrar o nome daquela rua, onde está o Continente, o Continente, portanto passa a publicidade. Essa rua também é um calvário, até lá abaixo a rotunda do Cubo, também, para entrar, aquela da Egas Muniz. Egas Muniz tem que se arranjar uma solução para aquilo. Eu continuo a dizer que Egas Muniz devia ter só um sentido. Como é que fazíamos outro sentido? Do outro lado, por trás, do outro lado, que vai sair quase ali junto ao Topázio, não é? Naquela zona ali, até lá abaixo aquele mini mercado que lá tem, e depois que vai para cima e vai dar ao hospital. Pode ser por aí, é evidente, tem que ser reestruturado. Há um projeto, o Fernando Leão falou nesse projeto aqui, nestes estúdios, de fazer uma paralela aqui à 5 de Outubro, onde nós estamos. 5 de Outubro, que é outro calvário. Também. De manhã é um inferno, ao fim da tarde inferno é. A 5 de Outubro é quase o dia todo, não é? Diga-se passagem. Há ali uma altura de tarde e uma altura de manhã que está mais calma, mas depois é de facto um calvário, desde o Leclerc até para baixo. Aqui a zona do hospital, outro problema. Aquela zona vermelha ali de passar as ambulâncias entre o Lidl e o Mercadona, eu continuo a achar que o Lidl e o Mercadona não deviam ter ficado juntos ali. É muita coisa, é muita densidade de hipermercados e é muito trânsito, é muita gente, sobretudo aos fins de semana. É um calvário. Escoar, não é? É impossível. E as ambulâncias, por muito que queiram chegar à faixa vermelha, muitas vezes não conseguem. Mas ali é que tem um erro técnico aquilo, que tem a faixa vermelha, mas depois chegam à rotunda e têm que fazer a rotunda conforme. E não é fácil. Eu bem sei que tem lá uma parte em paralelos, que as ambulâncias podem subir, mas muitas vezes não se consegue. E teria sido útil ali, se calhar, a linha vermelha, passar pelo meio da rotunda e continuar para o outro lado. E se calhar aí as ambulâncias tinham muito mais facilidades de fugir ao trânsito, e depois, quando chegavam à rotunda grande, vou chamar aquilo de rotunda, enfim, há quem diga que é uma rotunda, há quem diga que não, junto ao hospital, ter ali então pelo meio da rotunda, ter uma passagem, uma via verde, uma via vermelha neste caso, que desse acesso à entrada do hospital. E foi isso que sugeri há uns anos. Enfim, disseram que não era preciso, que eu não estava a ver bem a questão. Agora estou a ver bem a questão, basta estar lá sentado e percebe-se logo a questão. Portanto, é outro problema. A variante já não está tão dramática como tinham nos semáforos, mas continua, porque é muito trânsito. Quando é muito trânsito, não há hipótese nenhuma. Mas é uma diferença muito grande em termos de escoamento de trânsito. Mas há um problema. São as entradas laterais, por exemplo, junto ao Cash and Care, ou lá em cima onde estavam os semáforos, quem vai para
para São Fins, para baixo ou para cima, estamos agora a faltar aqui o nome do lugar, na parte de cima, que quem está para entrar tem grandes dificuldades, e porque o trânsito bem compacto na Nacional, e para quem quer entrar é mais complicado do que se tivesse os semáforos. Na altura houve alguém que me chamou a atenção lá em São Fins: vocês vão ver que se calhar pode resolver alguma coisa no trânsito, mas para quem está para entrar nas laterais, portanto, nas estradas de acesso, nas estradas secundárias, vai ser muito mais difícil. E às vezes está ali uma pessoa que não tem tanta habilidade ou tem mais receio de meter a frente do carro, e por vezes está-se ali 2, 3, 4 minutos para se conseguir entrar. Mas é outro problema também essa entrada na feira. Aliás, as entradas da feira são todas problemáticas neste momento, porque também, se formos já de Santo André para a frente, aquela estrada nem tem assim tanto trânsito, aí vai andando, mas chega ali à zona de Santo André também para, precisamente por causa dos 2 hipermercados e da proximidade do hospital. Portanto, a saída melhor ainda é aquelas duas pelo Castelo, não é? Uma pelo Castelo pela frente, que vai para Trabanca e para Mosteiro, e a outra aliás, para Trabanca e para Souto, e a outra por trás vai para Fornos e Mosteiro. Ainda são as melhorzinhas, apesar de tudo. E de Escapães também ali junto lá acima, junto à rotunda de Farinheiro, portanto, aquela zona ali. Ainda vão sendo as melhores entradas, mas mesmo assim complicadas. Era preciso, de facto, 2 ou 3 vias estruturais aqui no centro da feira. Uma delas é o Túnel da Cruz. Pois, porque resolveria alguns problemas. Eu acho que, e temos aqui esquematizado isso para falar, e já posso falar nisso. Sim. Eu acho que uma das questões que resolveria de uma vez por todas, e eu continuo a defender isso, e sou dos poucos a defender isso, mas eu acho que mais que o Túnel da Cruz era trazer o prolongamento da estrada que vem de Escarias, que vai ser a Pegeiros à rotunda da A32, trazer esse prolongamento para baixo e ele dar a A1. Fazer o Presidente Domingos Sousa falou várias vezes nisso, e fazer essa ligação, porque se isso acontecer, metade do trânsito sai da variante, e aí já não era preciso fazer o Túnel da Cruz, porque a atual variante transformar-se-ia num boulevard, vamos lá pensar, numa estrada municipal, urbana, se quisermos, em que até podia ter árvores de um lado e do outro. Não fazia sentido ter aquelas 2 ruas laterais à variante, quer do lado dos Passionistas, quer do lado da 1º de Maio, que depois prolonga até ali à zona do Porto de la Cruz, aquela zona ali. Portanto, estas estradas laterais deixavam de existir. Porquê? Porque a estrada principal, que é agora a variante, passaria a ser a estrada única, que era uma estrada municipal, porque o trânsito tenderia a fluir de forma natural, se calhar um bocadinho condicionado, porque também, enfim, seria uma estrada sempre estratégica para o concelho e para a zona, mas grande parte, ou uma parte significativa do trânsito que não precisa de fazer este bocado, que vai bem da A1 ou bem mais do baixo e quer ir mais para cima, pois quer ir para norte ou para sul na IC2, ou quer ir na autoestrada, ou quer ir para Escariz, então esse trânsito iria para a tal variante nova. Isso resolveria muito dos problemas. E eu acho que, por isso é que eu, quando falo do Túnel da Cruz, ponho sempre o pé atrás. No atual modelo temos que fazer o túnel, porque não há outra solução para aquilo, mas atenção, o túnel resolve o problema na Cruz, mas não resolve o problema em São Fins, porque o trânsito continua a ser o mesmo. Passa ele por cima, passa por baixo, o trânsito chega a São Fins é o mesmo, ou chega a Picalhos é o mesmo. Em Picalhos também é uma rotunda que já agora não percebo porque é que nunca se fez ali uma rotunda quando se requalificou aquilo. Está agora, supostamente agora o objetivo é incluir neste grande projeto do Túnel da Cruz. Nunca fez sentido aquelas obras ali. Concluir também. Eu já vi um acidente, foi mesmo à minha frente, e digo-vos uma coisa: um carro levantou, o impacto foi de frente, um dos carros levantou, e a senhora, eu até penso que ela terá partido os braços só de segurar o volante. E ficou em estado de choque, e aquilo depois foi eu que telefonei aos bombeiros, até telefonei aos bombeiros que estavam ali à beira e tal. Os bombeiros chegaram, e depois não sei como é que foi o caso, que então tive que tratar da minha vida, e porque as pessoas, enfim, os técnicos, os bombeiros é que sabem o que é que estão a fazer, nós estamos lá só a estrovar. E o que é o facto é que é uma sensação daquele acidente, e depois me olhar para aquilo e pensei: então, por que raio não se fez aqui uma rotunda? Porque tantas rotundas se fez por aí acima e por aí abaixo, e porque é que aqui não tem uma? Portanto, não fez sentido, e que já devia ter sido feito na primeira fase da obra. Seja como for, há de facto várias questões que têm que ser resolvidas aqui no trânsito, mas eu continuo a achar que é necessário 2 ou 3 estradas estratégicas. A tal estrada que o Fernando Leão falou aqui, paralela à 5 de outubro, resolve aqui este problema. A questão da ligação, não é? Da quem vem de Espargos, para quem vem de Espargo, se calhar aproveitar melhor a via que passa por baixo, ao longo do Pingo Doce, em paralelo à autoestrada que vai ser a GNR por ali, poderá ser outra solução. E a questão da variante, para mim, resolveria-se mesmo de forma efetiva, tendo a tal nova
nova variante que retiraria trânsito daqui desta estrada e que a tornaria numa via mais municipal. Estratégica, uma via estrutural, mas municipal. Claro. Túnel da Cruz, o Presidente da Câmara diz que quer esgotar todas as opções de financiamento por parte do Estado, reivindica que esta deve ser uma obra paga pelo Estado, diz que a Câmara pode comparticipar até 30% da obra. Esta é uma reivindicação muito antiga, no final do ano passado falava-se já em 12 milhões para esta obra, agora deve empolar devido também à inflação. Como é que está este processo? O que é que podemos também esperar daqui? A inflação e aos preços que os empreiteiros estão a levar, que em alguns casos são autênticos absurdos. Recordar apenas que a Câmara também está a fazer um projeto de execução agora de cerca de €500 mil para entregar à IP e este projeto de execução à partida irá colocar preto no branco o que é para fazer e a partir daí perceber de onde é que poderá vir o financiamento para se arrancar com a obra. O projeto estará, penso que mais 3 meses, 4, 5 meses no máximo estará pronto, por aquilo da indicação que eu tenho. Portanto, lá para o final de agosto, final do verão, estará mais ou menos pronto. Mais coisa, menos coisa. Pode andar mais um mesito à frente, mas 5, 6 meses então, mas estará pronto nessa altura. A Câmara está a fazer o projeto, não tem essa obrigação. Isto é uma obra nacional, é preciso que se diga. Esta obra é nacional, não é local, não é concelhia, nem sequer é regional. É uma obra nacional. E sendo uma obra nacional, compete ao Ministério das Infraestruturas fazer essa obra. Esteve cá o antigo Ministro das Infraestruturas e garantiu que a obra ia ser feita. Sim. Pedro Nuno Santos também tem uma ligação aqui a esta região, é de São João da Madeira. Foi agora vantagem. Com a troca de ministro, isto pode também desacelerar eu o processo. acho que já sem troca de ministro aquilo não andava, não é? Muito sinceramente. A Câmara está a fazer uma pressão enorme, eu sei que sim, mas pode não ser suficiente. Independentemente do ministro ser A ou B, aquela obra é uma obra nacional, tem que ser paga pelo Governo. Agora, a Câmara Municipal dá-se às dores e muito bem, porque está no seu território, porque é um cancro que nós temos ali e nesse sentido faz todo sentido a Câmara Municipal adiantar-se, dizer nós fazemos o projeto e também ajudamos a comparticipar o custo. Deduz que seja a Câmara disponibiliza os 30% e não vai pedir reembolso, passa a expressão, portanto faz do seu bolso 30%, volto a dizer, não tem essa obrigação, se o fizer faz bem porque é preciso a obra fazer-se. No atual cenário, volto a dizer, mas se tivéssemos a tal variante alternativa, já não era preciso fazer o túnel da Cruz, continuo com esse ponto. Porque vejo quase toda a gente a abandonar esta ideia, eu acho que esta ideia é que está bem, mas enfim. E essa tal variante nova, ir ali pertinho da Cruz, tocar, se calhar, no Centro Coordenador de Transportes, do outro lado. O Coordenador de Transportes ficaria virado, por exemplo, se é para fazer um tal sítio, que supostamente é abaixo dos passionistas, pronto, naquela linha, quase junto à autoestrada, a frente, se quisermos, uma das frentes ficaria virada para a atual variante, não é? E a parte de trás ficaria virada, essa frente ficaria virada para a tal variante nova que viria lá de cima de Pegeiros da A32, da rotunda da A32. Era este o cenário perfeito, ou quase perfeito, perfeitos nunca há, mas se tivermos que fazer o túnel da Cruz, eu acho muito bem que a Câmara Municipal se adiante e que comparticipe e que diga, nós estamos aqui, exigimos que a obra seja feita e a prova disso é que também ajudamos a pagar, mas cuidado com uma coisa, há mais sítios negros, há mais situações complicadas no concelho. Como por exemplo? E portanto, se calhar era preciso resolver. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do caso da Corga, que é um caso que não tem o volume de trânsito como tem aqui na feira, evidente, mas também em horas de ponta também é complicado e também urge arranjar uma solução para aquilo. E nunca ouvi ninguém a falar que era para fazer um túnel na Corga, não é? Na Corga do Lobão. Mas aquilo também é concelho da feira, portanto é preciso pensar o concelho numa lógica de 31 freguesias e não apenas na sede e depois o resto vai-se fazendo. E esse cenário aí é preciso também na nacional resolver algumas zonas que de facto continuam congestionadas, apesar das obras e mais obras e mais obras que se fez, continua congestionada no trânsito. A zona da Feirense é um calvário, a zona ali do Picoto é um calvário, a zona ali junto ao Monumento do Espírito Feirense é outro calvário. Aí está, quem está para entrar do lado de São João de Pena Nacional, para o lado norte, vê-se ali à Nora, aquilo é uma aflição e entra-se muitas vezes um bocadinho à sorte, sujeito a levar com um carro em cima, que vinha do sentido, sobretudo do sentido sul-norte, mas também do norte-sul, porque às vezes tem que ser na queima. Mesmo aquela zona ali a partir do Swil Park para a frente, até à Feirense, é um calvário. Mesmo na Brigada, aquilo também flui com muita lentidão o trânsito, portanto.
Há uma série de outros cenários. Isto é uma questão, depois um dia podemos voltar ao assunto e elencamos vários pontos do nosso Conselho que são problemas reais e efetivos, até porque alguns a gente não passa habitualmente e tem que ir lá ver, tem que falar com pessoas também para saber como é que estão as coisas, porque não gostamos de falar de cor, mas, por exemplo, a estrada que passa em Souto, também, há ali algumas zonas também extremamente perigosas, não é? E há algumas zonas de fácil resolução. A saída da A32 em Pegeiros continua na rotunda a não haver passeios nem passadeiras. E é preciso não esquecer que muita gente vai de Pegeiros para Milharóis de Poiares, para o posto médico, porque o posto médico de Pegeiros é o de Milharóis de Poiares. Os idosos muitas vezes vão a pé, que remetem, eles não têm outro transporte e vão a pé e têm que atravessar aquilo. É um perigo. Eu já lá vi situações de calafrios, já houve lá atropelamentos, nunca morreu lá ninguém, mas um dia vai morrer alguém, infelizmente. A EB23 de Pegeiros, que normalmente é usada pelos miúdos de Pegeiros, é de Milharóis de Poiares e, portanto, é atravessar uma rotunda que não tem nenhuma hipótese de atravessar. Outro caso, no cimo desta variante que passa aqui na feira, lá em cima, que é Escapães, ao contrário que pensam que aquilo é Rifana, aquilo é Escapães, se virarmos para o lado, para dentro, é que mais à frente é que já é a Rifana, e lá em cima no topo, reparem, quem vem a pé, do lado da Rifana, não é? Naquela rotunda meia, que não é bem rotunda, mas ali naquela zona. Não é muito circular, vá. Exatamente, uma coisa ali esquisita, e quer passar para norte, não tem por onde. É preciso também ter atenção aos peões, não é? Claro que sim, a questão da mobilidade pedonal é fundamental, e numa altura em que se aposta claramente nessa área, em que se aposta claramente em que o peão tem que ser superior ao automóvel, é um pouco isso que se pretende, era importantíssimo que se olhasse para o peão como alguém que está e que tem que ter segurança e que tem que ter hipótese de mobilidade, e em alguns sítios isso não acontece. Voltámos à Corga do Lobão, de um lado tem passeios, mas do outro lado não tem. E as pessoas andam ali um bocadinho ali entre os carros, não é? Chegam ali das finanças para a frente, aquilo não tem passeios, ali é encolher para não levar com um espelho na cabeça. E há questões que às vezes são relativamente fáceis de resolver, outras são difíceis de resolver, mas são relativamente económicas. O problema é arranjar uma solução, né? E não se pode chegar ali e deitar uma casa abaixo, que isto não é assim, quer dizer, há direitos, as pessoas têm direitos e não é assim que isto pode funcionar. Mas por vezes temos que arregaçar as mangas e tentar arranjar soluções. E portanto há aí uma série de questões nas freguesias. Às vezes mexemos, reparem o que se passou em Passos de Mandão com o trânsito, que houve ali uma série de decisões mal tomadas, que agora estão a ser corrigidas. Mas ainda bem que estão a ser corrigidas. Exatamente, é? Mas algumas teriam sido escusadas, não é? Outras, se calhar, com o tempo demonstrou-se que não foram as mais acertadas, mas algumas, à primeira vista, percebia-se que aquilo estava mal. E muita gente que lá morava chamou a atenção disso, e quem decidiu não quis prestar atenção. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito. O trânsito no Conselho, regra geral, vai fluindo naturalmente, mas há ali períodos do dia que são extremamente complicados. Podem dizer, mas esse é o preço do nosso crescimento, do crescimento da cidade. O Presidente diz isso, não é? Isso pois, mas isto não pode ser assim, quer dizer. Nós não podemos estar 2 horas para entrar no Porto de manhã e o Rui Moreira dizer, mas isto demora aqui muita gente, tem muita gente a trabalhar aqui, o que é que vocês querem? Temos que arranjar soluções. Temos que arranjar soluções. E a feira precisa dessas soluções. Lourosa, Fiães, aquela zona precisa também de soluções. A zona da Corga do Lobão também precisa de soluções, e muitas outras zonas no Conselho, não tão de forma tão dramática, mas que tem que se ter atenção, sendo que, e pego nisso novamente, que ainda bem que a Filipa falou, que é a questão da mobilidade dos peões, que é fundamental. Hoje em dia, cada vez mais, a aposta é por aí. E quando se fala tanto de usufruir do espaço público e de... Eu nem me espantaria, Filipa, que, por exemplo, algumas ruas no centro da feira fossem cortadas definitivamente ao trânsito, por exemplo. Não me espantaria. Quando fizeram as obras em Fiães, por exemplo, que é de sentidos únicos e tal, aquilo é assim um bocadinho confuso para quem não conhece aquilo, e depois tem que se dar voltas muito grandes, que é o problema daquilo. Ali teria exigido ali um ou outro corte ali pelo meio para tornar as voltas mais pequenas, mas manifestamente não tenho problema nenhum em dizer que o princípio está bem pensado, porque em algumas ruas, com carros estacionados de um lado e do outro, eu hoje cismei com o raio do microfone, com carros estacionados de um lado e do outro, e o trânsito a passar nos dois sentidos, não há hipótese. E por cima, Fiães é um concelho onde o urbanismo foi uma tragédia e onde metade dos prédios estão em cima da estrada, não é? Portanto, aquilo complica. E neste momento tem muitas ruas, sobretudo no centro, que só têm um sentido. Tirando essa questão, como eu disse e como eu vos digo aos nossos ouvintes, que é preciso, de alguma forma, diminuir as voltas que se vai dar para chegar ao mesmo ponto, tendo esse problema resolvido, a solução passa mesmo por aí. No centro de algumas cidades, se calhar no centro de alguns concelhos, Caldas de São Jorge,
Houve polémica por causa das obras lá nas termas, não é? Como sabe. Mas eu defendi sempre, mais do que fazer obras ou deixar como estava, era retirar o trânsito à volta das termas. Desde sempre defendi que a BBK, obviamente de forma negociada e vantajosa para a BBK, porque também é vantajosa para os seus funcionários, retirar a BBK de lá, aquilo ser aproveitado para um espaço à volta das termas e à volta das termas não passar trânsito. E cortar o trânsito ali. Claro que isto tem que ser um plano muitíssimo bem feito para depois aquilo não ser um deserto. Até porque temos muitas termas por esse país fora que fez isso e depois aquilo ficou um bocado deserto. E, portanto, é preciso ter algum cuidado nisso. Mas aí está, a tal mobilidade, a tal qualidade de vida que é preciso dar aos nossos cidadãos. Temos mesmo que fechar o tema, porque já estamos em cima da hora. Alferes, mas apenas uma nota final de 10 segundos para o Eixo das Cortiças. Continua? Eixo das Cortiças é uma obra essencial. Mas continua sem aquilo vai ficar no papel mais uns anos, porque eu não estou a ver manifestamente vontade nenhuma. E está ali muito dinheiro gasto naquela via, que é muito mal aproveitada, quase ninguém lá passa, além daqueles terrenos todos à volta, que tem que se arranjar uma solução para aquilo, não é? Muito bem, notas finais agora. Temos aqui algumas rubricas também. Começamos pela figura da semana, Alferes Pereira. Quem é a figura da semana? A figura da semana, eu tinha... Entretanto, tens-me aqui os meus apontamentos. Muito bem. Para não me perder aqui. Uma das figuras da semana é a equipa sénior do Feirense, do Académico da Feira. Há diferenças, matam-me lá no Académico da Feira. A equipa sénior feminina do hóquei do Académico da Feira, que perdeu 2 jogos, é certo, mas está na Liga dos Campeões. Só lá está o Benfica e o Sporting. É a terceira melhor equipa neste momento em termos femininos em Portugal em hóquei. Perdeu 6-3 lá com a equipa que está à frente da Liga Espanhola e perdeu cá 4-2 com a campeã europeia. É certo que cá beneficiamos um bocadinho do piso, que elas não estão habituadas a esse piso, mas não temos levado 10 ou 15 lá e 10 aqui a 0 ou 10 a 1, já foi uma grande vitória. Portanto, fica aqui a minha nota, que é a Liga dos Campeões. E é a estreia também desta equipa na Liga dos Campeões. Muito bem. A segunda nota também para o Ivo Rocha, da Feira Viva Natação Adaptada, que vai fazer parte da seleção, né? Portanto, da seleção nacional, vai representar Portugal tanto no Reino Unido como também noutro país que agora não me estou a recordar neste preciso momento, mas que vou já investigar. Mas está na seleção nacional e, portanto, os meus parabéns. É um excelente atleta, tem trazido muitas alegrias para Santa Maria da Feira. Os parabéns também já agora à Carla Cardoso, uma pigeirense, que é a sua treinadora, e que tem sido motivo de alegria para o Feira Viva do desporto e um exemplo de superação de alguém que, enfim, teve uma dificuldade extra, se calhar, e que demonstra que as dificuldades são para ser ultrapassadas. E os parabéns, Ivo, por essa. Só o facto de lá estar já é uma grande vitória. Claro que sim. A terceira nota, a terceira figura da semana era os professores. Enfim, tem que ser, é incontornável. Itália também, apenas para completar. Itália, exatamente. O Ivo Rocha vai estar em Itália e também no Reino Unido a representar as cores portuguesas. E para os professores que, de facto, têm sido imensos na sua luta e que, manifestamente, agora, com os seus protestos, têm abanado o governo e de que forma. Muito bem, e agora passamos para a agenda. O que é que vamos aconselhar aos ouvintes da Rádio Sintonia para este fim de semana, Alferes? Agenda, muito rapidamente, porque o tempo está mesmo a escassear. Vamos para já falar dos 220 anos da banda de música da Rifana. Exato. Foram celebrados a 19 de janeiro. Os parabéns. 220 anos é muito tempo. É muito tempo. Segundo o concerto dos HF no Aeroparque, amanhã, está esgotado. Com as 4 filarmónicas do Conselho. Com as 4 filarmónicas. Já os Quinta do Bilo também tinham feito uma coisa idêntica aqui há uns tempos. Portanto, espera-se um grande espetáculo. O 34º aniversário do Grupo Teatro Juve Setas, da Juventude de Sanguedo. Da Juventude de Sanguedo, exatamente, que de peça solar apresentada a 28 de janeiro no Auditório Juventude de Sanguedo. É uma companhia a acompanhar que tem feito um excelente trabalho. Também um encerramento do primeiro ciclo de música de Câmara de Santa Maria da Feira, que vai ser no domingo a meio da tarde, fim da tarde já quase, às 17 horas, em Fiens. Não, na casa desculpa, em Gião. Na Casa da Cultura de Gião. Na Casa de Cultura de Gião, exatamente. Estava ali. Exato, a entrada é livre, recomendamos vivamente, até porque estivemos cá ontem nos estúdios. E é um excelente espaço, a Casa da Cultura em Gião, um excelente espaço, diga-se de passagem, muitíssimo bem aproveitado. Também uma nota para um filme português que está, pela primeira vez, temos um filme português nos Oscars, é verdade. O Ice Merchants, que é do João Gonzalez, figura que eu conheço e que manda aqui um abraço e que de facto tem uma coisa simples, conseguiu um grande projeto. Também dou aqui nota da abertura do Hospital de Trofa Saúde, é mais uma ferramenta
ferramenta que temos para a nossa saúde, eu sei que é privado, alguns vão dizer, mas é melhor ter privado algum do que não ter nenhum. E, portanto, lá está. Uma outra nota também para o meu amigalhaço Renato Ferreira, de Souto, que vai estar no dia 1 de setembro, dia 1 de fevereiro, no Cineteatro Lamoso, às 21h30, na apresentação do seu álbum. Um excelente artista, que é uma pessoa extremamente humilde e tinha motivos, porque vem de famílias conceituadas e porque é professor universitário e porque é um excelente músico, podia ser um homem vaidoso e maniento. Não, é uma figura fantástica e que um ser excepcional e que de facto dou aqui um abraço. Apareçam no Cineteatro, vale a pena. Casa da Criatividade, em São João da Madeira, o Expresso Transatlântico, é um projeto de música portuguesa, brasileira e africana, 3 de fevereiro, 21h30 também. E um filme também no Cine São João, Alma Viva, da Cristel Alves Meira. É uma miúda portuguesa que está em França já há alguns anos. Tive a oportunidade de a conhecer bem no Festival de Cinema Luso-Brasileiro aqui há uns tempos e que fez um filme excepcional e que está a ganhar muitos prémios. 2 de fevereiro às 21h30, então no Cine São João. E depois penso que não tenho mais nada a não ser aqui depois a última mesmo nota. A fechar, que agora é mesmo, temos mais uma rubrica também, mesmo a fechar, vale a pena, o que é que vale a pena, Alferes? Vale a pena participar na conferência que vai acontecer no Europarque, o futuro da linha de Voga, que penso que é dia 2. Na próxima quinta-feira, às 5h15, é necessário inscrição até o dia 30 de janeiro. Exatamente, porque o linha do Vogo nós não falamos aqui, éramos para falar nessa questão, mas vamos estar à espera desta reunião para perceber o que é que sai daqui, porque a linha do Voga é de facto um dos pilares do nosso crescimento. Esta conferência é organizada pela Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, vai reunir vários especialistas que vão debater várias questões, como a bitola ibérica e métrica, que tem sido uma ampla discussão em torno desta questão, e a partir desta conferência, à partida, sairá o caminho e o futuro da linha do Voga. Portanto, é muito importante mesmo. É muito importante e eu acho que era interessantíssimo para quem pudesse estar presente. Eu já vi alguém dizer que é um horário impróprio, 5h30, pelo amor de Deus, que acho que é um horário que se pode perfeitamente lá chegar. E depois também uma nota, e termino mesmo com isto, e o nosso princípio solidário que tem que ser importante, e não é sermos solidários só para os outros ver, para tirar fotografias, não, solidários de forma muitas vezes discreta, que é com o Mica, que é um jogador que foi formado no Milhorense, que teve um problema e que agora o acidente, exatamente, que agora precisa de ajuda porque tudo o que tem e que a sua família tem não chega, e é preciso dar uma ajuda, é preciso contribuir. Aqui é mais que mesmo com dinheiro, porque é isso que interessa, porque é para pagar uma série de coisas, e podia vir aqui com essa desculpa, pode acontecer a qualquer um de nós. Não é que nós não temos que dar porque um dia pode nos acontecer a nós temos que dar porque temos que estar preparados para, está alguém em dificuldades, a sociedade tem que se mobilizar para ajudar essa pessoa. Não é porque um dia nos pode acontecer, não é por causa disso. É uma questão de princípio, temos que ajudar quem precisa. E é evidente que com a ajuda de todos este problema torna-se menor e o Mica com certeza conseguirá ultrapassar este tormento que tem tido nos últimos tempos. Exato, e os ouvintes que quiserem mais informações de como podem ajudar, podem consultar a página do Grupo Desportivo Mineiroense. Alferes Pereira, muito obrigada, acho que foi uma boa estreia. Isto descamou um bocadinho na hora, mas enfim, também tínhamos muitos temas, não é? Portanto, também é difícil às vezes compilar. Muito dizer, mas temos muitas e muitas sextas para falar sobre muita coisa. Muito bem, obrigado, Alferes. Deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente, já agora peço desculpa, que é, nós estamos abertos a ideias, iniciativas de quem, para já, em dois planos. Para já, por um lado, quem quiser que a gente fale de algum tema, de algum assunto que seja pertinente, envie um e-mail. O e-mail é muito simples, alferes.pereira@radiosintonia.pt. Muito simples, alferes.pereira@radiosintonia.pt. Portanto, qualquer assunto que queira ver discutido, algum assunto interessante na sua freguesia, na sua zona, no concelho, mandem as ideias. Por outro lado, também, sobretudo o cartaz cultural, recreativo e social de fim de semana, que muitas vezes nós não conseguimos chegar a todos os eventos, porque é muita coisa a acontecer e de hoje estar um bocadinho nos Facebook, saber o que é que andava por aí, e mandem, vai haver uma festa de um rancho folclórico, vai haver isto, vai haver aquilo, uma corrida, seja o que for, mandem isso para este e-mail, que nós também, depois nas notas finais, damos aqui nota disso. Muito bem, obrigado, Alferes, bom fim de semana. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, bom fim de semana para ti e Filipe e para todos os ouvintes. Muito bem, foi o programa Radar da Região, com comentário de Alferes Pereira e condução de Filipe Gomes. Estamos de regresso na próxima sexta-feira, às 6h para mais um rescaldo da semana. Pode enviar sugestões para o e-mail alferes.pereira@radiosintonia.pt. Por hoje é tudo, resta-me desejar a todos os ouvintes um bom fim de semana.